Bem, nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus na Penha, no Rio de Janeiro, igreja que tem como pastor o pastor José Santos, e nós estamos aqui no culto da Quinta-feira da Vitória. E nós vamos iniciar uma série de mensagens baseadas num texto da Bíblia que mostra uma coisa que as ciências comportamentais, a sociologia, já fala há muito tempo e a Bíblia fala antes deles. A base de toda a atividade humana. Eu quero ler em Atos, capítulo de número 17 e versículo de número 28, a primeira parte do versículo. Atos, capítulo 17, versículo 28, a primeira parte, e nós vamos descobrir esse tripé que sustenta toda a atividade do ser humano. Atos 17, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Você pode repetir comigo? Vamos lá, eu vou contar 1, 2, 3 e já, e você? Você que está aqui, você que está em casa, você que está vendo pela fita, você que está assistindo pela TV. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Só até aí, só a primeira parte. Só a primeira parte. Porque nele vivemos, nos Mas, pastor, o senhor falou aí de comunicação, movimento e participação. E eu ouvi o texto claramente não está falando de comunicação. Como é que é isso? Nós vamos chegar lá. Está falando sim. Está falando sim, eu vou mostrar para você. Toda a atividade humana está sustentado nesse tripé: comunicação, movimento e participação. Antes de eu mostrar para você que vivemos tem tudo a ver com comunicação, vamos definir então o que é comunicação. Uma definição simples para a gente poder basear aqui a nossa palavra, né? Comunicação é o ato ou efeito de transmitir, emitir e receber mensagens por métodos e processos convencionados. Entre estes métodos eu destaco a linguagem falada e escrita, que é o meio que mais o ser humano utiliza para se comunicar. Então, uma definição aqui simples sobre o que é comunicação. E o que tem a ver comunicação com viver? Bem, é impossível a espécie humana sobreviver sem comunicação. É impossível. Por isso que eu extraí desse texto aquilo que sociologia, que psicologia social já fala. E está aqui no texto, numa outra linguagem, mas o que Paulo está dizendo é o sustento da atividade humana nesse tripé. É impossível a sobrevivência da espécie humana sem comunicação. É impossível o ser humano viver sem comunicação. O ser humano utiliza a habilidade de se comunicar para suprir as suas necessidades mais fundamentais. Você quer ver como é que é impossível o ser humano viver sem comunicação? Bem, se você não se comunicar com ninguém, ninguém vai saber quem é você. E como é que a gente fala com ninguém? Ô, seu ninguém, tudo bem? Tudo bem, dona ninguém? Se você é ninguém, ninguém fala com você. Se você não se comunica,
Você é ninguém. Se você é ninguém, ninguém fala contigo. Se você não se comunica, você vai viver de maneira isolada e em solidão. Como é que as pessoas vão saber das suas necessidades? Como é que as pessoas vão poder te ajudar na hora que você precisa? O ser humano é um ser pessoal, mas é um ser interpessoal. Ele depende das relações com outros seres humanos. Há um texto na Bíblia que mostra uma coisa interessante sobre essa questão de que é impossível o ser humano viver sem comunicação, por causa desse texto de Provérbios 18:1, que diz assim: aquele que se isola busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Significa que o camarada isolado que vive em solidão se torna um grandioso ignorante. A outra coisa, porque é impossível o ser humano viver sem a comunicação, é que o ser humano só pode construir relacionamentos profundos com a comunicação. E aí eu aprendo uma definição muito interessante do que é saúde mental. O que é uma pessoa saudável mentalmente? Uma pessoa saudável mentalmente é aquela que constrói e que consegue manter relacionamentos profundos com outros seres humanos. Eu não estou dizendo que o camarada que não consegue manter relacionamentos profundos e duradouros com outro ser humano é maluco. Por favor, que as pessoas associam muito essa questão de doença mental de ser maluco. Não. Significa que um ser humano que não consegue manter relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos, ele tem algum problema na sua área mental. E aí, vamos a um teste de laboratório para saber se o ser humano pode viver sem comunicação. O teste é o seguinte: se você pegar um ser humano que acaba de nascer e isolá-lo totalmente, desde o momento que ele nascer, do convívio com outros seres humanos, por exemplo, constrói lá uma bolha, coloca lá o bebezinho quando nasce, e ele não vai ter contato com nenhum ser humano. O alimento vai tudo entrar por um tubo, um tubo, pronto. Ele não vai ter contato com nenhum ser humano. Sabe o que vai acontecer? Vai crescer um monstro que não sabe andar, falar e agir. Porque o ser humano é o ser mais ignorante quando nasce, para se tornar o mais inteligente quando se desenvolve. E isto só é possível através das relações sociais. E as relações sociais só são possíveis através de comunicação. Senão, você não pode viver. Até para você se relacionar com Deus, você precisa de comunicação. Irmãos, essa bestial e medíocre teoria da evolução, que quer incutir na cabeça da gente, de que o homem, ele primeiro, não sei, se mugia, ou gritava, ou berrava, ou fazia ruído, mas segundo a teoria da evolução, o homem não sabia falar, então ele começou, talvez assim, ó, igual a macaco, não sei, segundo eles, né? Aí depois aprendeu a falar com sons. E depois começou a aprender a falar. Isso é balela. A linguagem é inata ao homem. Deus, quando fez o homem, fez perfeito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fez o homem. No versículo 28, Deus conversa com o homem. Em Gênesis 3:8, na viração do dia, Deus vinha falar com o homem, porque Deus sabe da importância da comunicação. Há pouco tempo, agora no Brasil, esteve presente, são em tudo que é jornal, televisão e tal, o que é considerado o maior intelectual vivo no mundo.
Esse homem que eu vou falar chama-se Noam Chomsky. Ele é um psicolinguista. Ele é considerado o maior intelectual vivo no mundo. Esse homem afirma e detona com esse besterol de teoria de evolução ao dizer que a linguagem é inata ao homem. O homem não começou a gritar, a mugir, ugir, sei lá, qualquer coisa, fazer ruído, não. Ele já tem dentro dele o domínio da linguagem, precisa desenvolver. Porque Deus fez o homem perfeito e completo. Até Deus utiliza a comunicação para manifestar o seu poder e estabelecer a sua vontade. Salmo 33, versículo 9. Falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e ele estabelece a sua vontade para nós, através da linguagem escrita, a sua palavra. Por isso, meu irmão, é impossível o homem viver sem comunicação. Aí você diz assim, pastor, se a comunicação é uma coisa tão importante para o homem, como eu acabei de mostrar para você, então me dá uma dica aí, uma dica para que eu possa ser um bom comunicador como ser humano. Não estou falando de comunicação de rádio, de televisão, para você virar Silvio Santos, não, fica tranquilo. Eu estou falando de você ser um bom comunicador como ser humano, já que o ser humano utiliza a comunicação até para poder viver, ele utiliza a comunicação para suprir as suas necessidades mais veementes e fundamentais. Então eu e você precisamos utilizar isso de maneira muito bem, de maneira bem esclarecedora, a fim de que a mensagem que transmitirmos possa alcançar o outro e termos resultados. Então eu vou te dar umas dicas aqui para você ser um bom comunicador. Eu quero perguntar, quem aqui quer ser um bom comunicador? Quem quer ser? Quem quer ser? Bem, tem alguns que não querem ser, meus pêsames para vocês. Mas eu vou perguntar de novo, porque pode ser que você esteja distraído. Quem aqui quer ser um bom comunicador? Ah, não queira ser não, para ver onde é que tu vai parar. Então eu vou te dar algumas dicas para você ser um bom comunicador. Faz o seguinte, só para mexer com quem está perto de você, pergunta, vem cá, você quer ser um bom comunicador mesmo? Pergunta aí a quem está do seu lado. Você quer ser? Hã? Quer ser? Hein? Então, para você ser um bom comunicador, vou te dar umas dicas. Primeiro, os neurolinguistas afirmam que o poder de comunicação entre duas pessoas se estabelece da seguinte forma. Presta atenção. O poder da comunicação entre duas pessoas, para que a sua comunicação seja 100%, se utiliza essas coisas que eu vou te falar. 38% tom de voz. 55% a expressão corporal. 7% a palavra. Você já viu que um camarada quando fala igual um robô? Esse cara chato! Porque ele só está usando a palavra, e é 7% da comunicação a palavra. Se você usar só a expressão corporal, a sua comunicação vai ser defeituosa. Se você usar somente o tom de voz, a sua comunicação vai ser defeituosa. Se você usar somente a palavra, a sua comunicação vai ser defeituosa. Você tem que usar essas três coisas. Expressão corporal, tom de voz e palavra. Por isso que você vê um camarada é candidato a prefeito de uma cidade, semi-analfabeta. O outro é PhD. O semi-analfabeto ganha eleição e o PhD toma um show de voto. Por quê? Porque o PhD, porque ele tem muito conhecimento, tem domínio de ciência e tal, mas ele não sabe expressar a sua comunicação através de expressão corporal e de tom de voz. Ele só sabe pela palavra. Agora, o semi-analfa fala, tudo bem, tá, aí fala, e mexe com a mão, mexe não sei o quê, e dá um sorriso, aumenta a voz, diminui a voz. Hã? Aí você, caramba, esse cara é sensacional.
aí ele ganha a eleição. Porque ele, apesar de ser uma pessoa semi-analfabeta, mas ele sabe usar o poder da comunicação utilizando essas 3 áreas. Por isso, não adianta você dizer que ama seu filho só com palavra. Que o moleque diz assim, está falando que me ama, mas não me ama. Porque a expressão corporal e o tom de voz, a criança codifica. O que adianta eu chegar para o camarada e dizer, você não tem idade para ser meu filho não, você já está bem velho, neguinho. É? Eu amo você. Né? Ou então eu dizer, eu amo você. Agora se eu disser, olha, eu amo você. Minha mulher sabe que eu amo ela. Amo ela. A minha mulher sabe que eu amo ela. Eu sei que ela sabe. Ela é burra. Ou então ela está naquela, me engana que eu adoro. Então, quando você comunicar alguma coisa, coloque esses elementos. Expressão corporal, tom de voz e palavra.